Antes de nos aproximarmos em oração, quero que você respire fundo e abra o coração. Muitas vezes, vivemos correndo, tentando segurar o mundo nas próprias mãos, acreditando que somos nós que abrimos os caminhos, que é nossa força que sustenta tudo, ou nossa inteligência que garante o amanhã. Mas a verdade é que, antes mesmo de você acordar hoje, Deus já tinha preparado cada detalhe do seu dia. Antes de você enfrentar qualquer desafio, Ele já havia desenhado a solução. Essa é a certeza que encontramos em Deuteronômio 31, 8. O Senhor, Ele mesmo, vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Essas palavras são mais que consolo. São uma promessa inabalável de um Deus fiel. Elas nos lembram que, não importa o que esteja diante de nós, não caminhamos sozinhos. O Senhor não apenas vai à frente, Ele também está ao nosso lado no presente e já garantiu o nosso futuro. É por isso que Ele diz com tanta autoridade: não temas, não te desanimes. E ainda assim, quantas vezes o medo e a dúvida tentam invadir nosso coração? Quantas vezes, mesmo conhecendo suas promessas, nos perguntamos: e se eu fracassar? E se a tempestade não passar? E se a voz do inimigo parecer mais alta que a de Deus? Mas diante de cada e se, o Senhor responde: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Se você crê nessa promessa, escreva nos comentários: Deus está comigo. Essa promessa não é apenas poesia bonita, mas uma realidade vivida por aqueles que confiam em Deus. A Bíblia nos mostra isso claramente na vida do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 23, Paulo estava vivendo um dos momentos mais difíceis de seu ministério. Seu anúncio do Evangelho havia causado divisão. Ele foi acusado injustamente e se viu no meio de um conflito entre fariseus e saduceus. Hostilidade por todos os lados, acusações pesadas e uma multidão furiosa que poderia até destruí-lo. As Escrituras relatam que, diante desse caos, os soldados tiveram de levê-lo à força para que não fosse dilacerado. Imagine o cenário: Paulo incompreendido, solitário, sem saber o que o aguardava. Mas é justamente ali, no lugar onde o medo poderia dominá-lo, que vemos algo extraordinário. O texto diz que na noite seguinte, o Senhor pôs-se ao lado dele e disse: tem ânimo, Paulo, pois assim como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa também que testifiques em Roma. Isso é poderoso. Paulo não recebeu apenas uma visão distante ou um anjo mensageiro. Foi o próprio Senhor quem se colocou ao lado dele. Isso nos mostra o coração de Deus. Quando nos sentimos mais vulneráveis, Ele não nos abandona. Ele está presente. Ele permanece. Se essa palavra falou ao seu coração, declare nos comentários: o Senhor está ao meu lado. Perceba o detalhe. Paulo estava em meio ao caos, cercado por inimigos, com o futuro completamente incerto. Se houvesse um momento para questionar a própria missão, aquele seria o instante. Talvez ele tenha pensado: será que fiz algo errado? Será que realmente estou no centro da vontade de Deus? Por que parece que o mundo inteiro está contra mim? E é justamente nesse ambiente de dúvida e solidão que o Senhor aparece, não para repreender, mas para confortar. Ele não envia apenas um recado. Ele mesmo se coloca ao lado de Paulo. Isso nos ensina algo profundo. A presença de Deus não elimina os problemas, mas muda a forma como passamos por eles. A tempestade pode até continuar a soprar, as acusações podem continuar a se levantar, mas quando o Todo-Poderoso está conosco, nada disso tem poder de nos destruir. O inimigo pode gritar,
mas a voz de Deus é sempre mais forte. O medo pode bater a porta, mas a fé responde: o Senhor está comigo. Assim como Paulo, nós também enfrentamos noites escuras, momentos de incerteza e situações em que tudo parece estar desmoronando. Mas nesses instantes, lembre-se, o Senhor continua de pé ao seu lado, sustentando sua vida com mãos poderosas. Se você sente essa presença hoje, escreva: obrigado, Senhor, por nunca me deixar. Quando o Senhor está ao seu lado, tudo muda. As ameaças podem até permanecer, mas já não têm poder sobre você. O vento pode continuar soprando forte, mas ele não consegue te derrubar. As acusações podem se levantar, mas nenhuma delas pode anular o que Deus já declarou a seu respeito. É por isso que a presença de Deus é a chave de tudo. Não é apenas sobre receber uma resposta, mas sobre experimentar o próprio Deus caminhando junto com você. Paulo, mesmo em meio às correntes, não estava acorrentado em espírito. Mesmo cercado de oposição, nunca esteve sozinho, e esse mesmo Deus continua sendo o mesmo hoje. Ele não mudou. Sua fidelidade permanece inabalável. Quando você se sente abandonado, Ele está presente. Quando você se sente esquecido, Ele te vê. Quando você está fraco, Ele se torna sua força. E quando a noite parece longa demais, Ele é a luz que brilha na escuridão. É fácil acreditar em Deus quando tudo vai bem, mas a verdadeira fé é provada quando a vida nos coloca em situações que parecem insuportáveis. É nesses momentos que precisamos escolher confiar. Confiar que Ele não apenas está conosco, mas já foi adiante, preparando o caminho. Se você confia que Deus já está cuidando do seu amanhã, escreva: minha vida está nas mãos do Senhor. A grande questão não é se Deus será fiel, porque Ele sempre é. A verdadeira pergunta é: você vai escolher acreditar nisso? Vai se apegar às suas promessas, mesmo quando o vento soprar contrário? Vai confiar na presença dEle quando a noite parecer não ter fim? Vai escolher a voz do Senhor acima das mentiras do medo? É por isso que a fé é tão essencial. Fé não significa fingir que o problema não existe. Pelo contrário, é reconhecer que o problema é real, mas ainda assim decidir confiar que a presença de Deus é maior. Fé não quer dizer que você nunca sentirá medo. Significa que, quando o medo bater à sua porta, você pode abrir com confiança, sabendo que o Senhor está ao seu lado. A cada dia, essa fé é colocada à prova. Sempre surgem momentos em que temos de escolher: vou andar pelo que vejo ou pelo que Deus declarou? Paulo enfrentou prisões, naufrágios e perseguições, não porque era forte por si mesmo, mas porque sabia quem estava ao seu lado em cada batalha. Sim, provações virão. Sim, tempestades se levantarão, mas a presença de Deus não significa ausência de problemas. Significa a garantia da vitória no meio deles. Se você deseja viver pela fé e não pelo medo, declare: eu confio nas promessas de Deus. Paulo continuou enfrentando correntes e julgamentos, mas sua alma não estava aprisionada. Ele foi atacado, mas nunca desamparado. Essa é a diferença que a presença de Deus faz. Não significa que os ventos deixarão de soprar, mas que você não será derrubado. Não significa que as lágrimas nunca cairão, mas que cada uma delas será enxugada pelo próprio Senhor. Não significa que os desertos desaparecerão, mas que haverá maná no caminho e água da rocha. Se hoje o peso da vida parece insuportável, escute esta verdade: Deus está ao seu lado. Se a ansiedade aperta o peito, o Espírito Santo
é a paz que acalma. Se as forças se foram, a graça do Senhor é suficiente. Se o amanhã parece incerto, descanse na certeza de que Ele já está lá, preparando cada detalhe antes de você chegar. Então, tome coragem, não pare, continue avançando. Segure firme nas promessas do Senhor, porque Ele nunca falhou e não falhará agora. O mesmo Deus que sustentou Paulo no meio da prisão é o mesmo que sustenta você no meio dessa luta. Se você recebe essa palavra, escreva com fé: Deus é a minha força diária. Lembre-se, a presença de Deus não garante uma vida sem desafios, mas assegura vitória mesmo em meio às batalhas. Paulo enfrentou correntes, naufrágios, perseguições e calúnias. Ele provou dores reais, mas em nenhum momento esteve sozinho. Da mesma forma, você pode atravessar períodos de escuridão, sentir o peso da pressão, mas jamais estará abandonado. Quando todos parecem virar o rosto, o Senhor continua ao seu lado. Quando as portas se fecham, Ele abre caminhos que ninguém pode impedir. A ansiedade pode tentar roubar sua paz, mas a presença do Espírito Santo traz descanso. A solidão pode ferir, mas o amor de Cristo preenche cada vazio. A fraqueza pode abalar o corpo e a alma, mas a graça de Deus se renova a cada manhã. E quando o amanhã parecer incerto, agarre-se à promessa: o Senhor vai adiante de você. Antes de você chegar, Ele já está presente. Antes da luta começar, Ele já preparou a saída. Isso não é apenas esperança futura, é uma verdade para o hoje. Não permita que o medo dite seu caminho. Caminhe pela fé. Continue crendo, mesmo quando os olhos não enxergarem. Se você decide caminhar pela fé, escreva nos comentários: eu sigo com Jesus. Agora, vamos transformar essa certeza em oração. Feche os olhos, abra o coração e fale com o Senhor. Querido Jesus, obrigado por sempre cuidar de mim. Obrigado pelo presente de mais um dia, pela força que me permite levantar e continuar. Obrigado porque a Tua palavra me garante que nunca me deixarás nem me desampararás. Pai, trago diante de Ti aqueles momentos em que me sinto esquecido, quando minha alma se encontra cansada pelas batalhas que enfrentei. Há dias em que minhas lágrimas foram escondidas dos olhos humanos, mas nunca dos Teus. Quantas vezes sorri por fora, enquanto me despedaçava por dentro. Senhor Jesus, entra nesses lugares de fraqueza agora mesmo. Envolve-me em Teus braços de amor. Sopra a Tua paz sobre o meu coração. Faz-me sentir tão intensamente a Tua presença que eu não consiga duvidar de que não estou sozinho. Lembra-me, Senhor, de que mesmo quando o mundo me ignora, Tu jamais esqueces os Teus filhos. Essa oração não é apenas palavras, mas um clamor para que a presença de Deus seja experimentada de forma viva, real e profunda em cada detalhe da sua vida. Se você recebe essa oração, declare: Senhor, eu confio em Ti. Espírito Santo, sopra novo ânimo em mim quando me sinto fraco e cansado. Fala a vida à minha alma quando estou esgotado. Recorda-me que em Cristo Jesus existe força inesgotável. E quando eu me sentir rejeitado ou indigno, lembra-me que o Teu amor me aceita exatamente como sou. Senhor Jesus, que a Tua presença sempre vá diante de mim, que me envolva e me cubra como um escudo. Se estás comigo, não há motivo para temer. Não serei abalado pelo caos do mundo, nem desanimado pelas incertezas da economia, pelas notícias que assustam ou pelas preocupações com o amanhã. Meus olhos permanecem fixos em Ti. Tu és o Deus que me fortalece, que me resgata, que me socorre e que me sustenta em meio às tribulações. Eu escolho acreditar que Tu és capaz de fazer infinitamente mais
do que tudo que posso pedir ou imaginar. E por isso declaro hoje que jamais serei envergonhado enquanto minha confiança estiver em Ti. Essa oração é uma declaração de fé, uma escolha consciente de colocar a confiança no Senhor em vez de se deixar dominar pelo medo. Se essa é a sua escolha hoje, escreva: minha confiança está em Jesus. Senhor, eu te louvo, porque Tu és fiel, constante e imutável. Tu sempre cuidas de mim, proteges, guardas e me amas sem cessar. Eu te louvo, porque és o Deus que perdoa minhas falhas, cobre meus pecados com misericórdia e lança minhas culpas tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Tu és o Deus que sara meu coração quebrado, que restaura minha alma ferida, que fortalece meu corpo frágil e que faz reviver aquilo que parecia morto. Eu te louvo porque transformas o mal em bem, porque me resgataste da destruição, me deste liberdade e me cercaste com bondade e misericórdia. Mesmo quando fui infiel, permaneceste fiel. Quando não tive forças, carregaste-me nos braços. Por isso, enquanto eu viver, levantarei minhas mãos e exaltarei o Teu nome. Espírito Santo, ajuda-me a manter sempre um coração cheio de gratidão. Seja em tempos de alegria ou em dias de dor, que minha boca nunca deixe de louvar o nome de Jesus, pois só Tu és digno, só Tu és fiel, só Tu és o Deus que nunca falha. Obrigado por estar perto, por nunca me abandonar. Em nome poderoso de Jesus, eu oro e declaro. Amém. Que essa oração se torne vida em seu coração e fortaleça a sua fé todos os dias. Se essa oração tocou você, escreva: Amém. Glória a Deus.